Já vimos as razões que levam o governo a se endividar e quanto isso custa para o país. Agora vamos entender como o governo paga seus compromissos e por que superávites primários são tão importantes. Um governo com dívida deve ajustar seu orçamento de modo a reservar uma parte de suas receitas para pagar empréstimos feitos no passado e os juros decorrentes deles. O superávit primário é a economia realizada para pagar a dívida pública. Para entender de onde ele vem, temos que entender de modo geral como funcionam as contas públicas. O governo diferencia as receitas e despesas entre não financeiras e financeiras. As despesas não financeiras, também chamadas de primárias, são os gastos com saúde, educação, salários, investimentos e outros. Já as receitas primárias são aquelas obtidas por meio da arrecadação de impostos, de contribuições, de tarifas públicas, etc. Quando as receitas primárias são maiores que as despesas primárias, temos o famoso superávit primário. As despesas financeiras são principalmente os juros pagos decorrentes de empréstimos tomados. As receitas financeiras, por sua vez, são principalmente os juros recebidos por empréstimos concedidos. No Brasil, via de regra, o governo paga mais juros do que recebe. O resultado das contas de governo, considerando todas as receitas e despesas, inclusive as com juros, é chamado resultado nominal. Desse modo, se as receitas totais do governo em determinado período forem de 100 e as despesas totais alcançarem 90, o resultado nominal seria superavitário, positivo em 10. Isso significa que o governo conseguiu fazer economia, ou seja, fez um superávit primário maior do que as despesas com juros, de modo que os juros poderão ser pagos e ainda sobrará um dinheiro para diminuir o estoque da dívida. Mas caso as receitas sejam de 100 e as despesas sejam de 110, teremos então um déficit nominal de 10, o que faz a dívida crescer. Perceba que a dívida total para de crescer quando o resultado nominal é igual a zero, ou seja, quando o superávit primário é igual ao déficit financeiro, pois nesse caso o governo terá feito exatamente a economia necessária para pagar os juros que fariam a dívida aumentar no período. Se a dívida é alta em relação ao tamanho da economia do país, em relação à sua capacidade de gerar renda, as possibilidades de financiamento do governo podem ficar comprometidas. É por isso que o alcance de superávites primários é tão importante, pois ele evidencia o esforço do governo em controlar o crescimento da dívida pública. Quando ocorrem déficits primários muito prolongados, o governo deve se endividar mais para pagar as despesas primárias e financeiras do período, o que eleva a dívida pública e o montante de juros associados a ela. Uma trajetória de dívida crescente demandará maiores superávites primários no futuro, restringindo assim as disponibilidades de recursos para outras finalidades. Portanto, o superávit primário é a economia necessária para controlar o endividamento público, sendo por isso discutido com muita atenção pelo governo e acompanhado de perto por toda a sociedade.